and from the middle class. O próximo problema foi apresentado, uma criança de classe média, muito bem vestida, levantou a mão. And the teacher, after the child got the answer correct, simply smiled and nodded. E depois que a criança acertou o problema, deu a correta resposta ao problema, simplesmente fez um gesto deu um sorriso, né, e disse muito bem, muito bem. Now I want to take that simple but real example. Eu quero usar esse exemplo, que é simples, mas bastante concreto, to look at the relations between race and class, para examinar as relações entre classe, raça, gender and the body. Gênero e o corpo. This is Foucault and Marx together. Isso é Foucault e Marx juntos. In the midst of progressive pedagogy. Em uma prática pedagógica progressista. We would not understand this if we were not looking at the relations of dominance and subordination. Nós não conseguiríamos entender essas questões se nós não estivéssemos olhando também para as questões de dominação e subordinação. If we only focused on the content and the form. Se nós estivéssemos apenas olhando, direcionando o nosso olhar para o conteúdo ou para a forma do currículo. And if we did not realize that even the most progressive teachers, e se nós não nos dessemos conta de que mesmo os professores mais progressistas, at times also perform whiteness, por vezes acabam incorporando a noção, o conceito de branquidade, live out class positions in their daily life, acabam vivenciando a sua posição de classe na sua vida cotidiana. all of that is what we learn from the critical analysis. E na verdade nós aprendemos tudo isso a partir da teoria crítica, da análise crítica. And that requires theoretical understanding of the world, Isso requer um conhecimento teórico do mundo, an analysis of contradictions among power relations, uma análise das contradições entre os poderes, as relações de poder. and that all of us, even the best teachers, E na verdade que todos nós, mesmo os melhores professores, including myself, incluindo eu mesmo, need to step back and look at our actions. precisamos dar um passo atrás e olhar para as nossas próprias ações. Professor Apple, nas últimas 2 décadas nós temos presenciado a intensificação de fluxos migratórios em escala global. Isso, por consequência, tem também provocado a acentuação de práticas xenofóbicas, racistas. Quais são os desafios para as teorizações críticas, sobretudo aquelas com referência ao multiculturalismo, no plano escolar para lidar com essas práticas xenofóbicas, racistas, provocadas aí por esses fluxos migratórios? First of all, throughout the world, the empire has come home. Em primeiro lugar, em praticamente todo o mundo, o império acabou voltando para casa. My favorite quote by a famous author, Salman Rushdie. Uma das minhas citações preferidas é de um autor chamado Salman Rushdie. And he says, the problem with the English, though we could say the United States as well, E ele diz nessa citação, o problema com os ingleses, embora nós pudéssemos dizer o problema com os estadunidenses ou com outras nações que foram imperialistas ou ainda são, is that they don't understand that their history always occurs outside their borders. o problema então com os Estados Unidos ou a Inglaterra é que eles não entendem, esses países, que a sua história foi construída fora das suas fronteiras. So what we are seeing now is the empire coming home in many places. Ou seja, o que nós estamos observando no mundo hoje é esse retorno de uma série de pessoas ao centro do império.
But this assumes, even though that is a brilliant understanding, Mesmo que esse entendimento de Rushdie, por exemplo, seja um entendimento bastante inteligente, it assumes that race is something you bring to a country. Acaba tendo como pressuposto a ideia de que a raça é algo que tu podes trazer a um país. That somehow now we have immigration, we must have multicultural education because of that. Ou seja, é quase como se o pressuposto fosse, bom, agora que nós temos imigração, nós precisamos de uma educação multicultural. Yet as we know, the very basis of liberal democracy Mas como nós sabemos, a base de sustentação da democracia liberal has an inside called the rational individual, tem como pressuposto essa ideia de um indivíduo racional, and there must be an outside who is irrational. ou seja, para que exista esse indivíduo racional, precisa existir um outro que é o indivíduo irracional. So the basis of even our theories of government are around race. Ou seja, a base das nossas teorias, mesmo as teorias do Estado, revolvem em torno de raça. As well as around gender. Também revolvem em torno de gênero. The rational citizen who deserves knowledge and social welfare Este cidadão racional que merece as políticas de Estado de bem-estar ou benefícios do Estado, looks like me. Na verdade se parece muito comigo. Who is irrational? Quem é o irracional? The migrant, O imigrante, the woman, as mulheres, people who are brown or black or yellow or red. as pessoas que são mulatas ou negras ou os indígenas. So part of the task of understanding this is to understand that the very basis of our understanding of the world is around race. Ou seja, o início para que nós possamos entender este problema é nos darmos conta de que essas políticas todas estão baseadas em questões raciais. And this is absolutely crucial for current policy as well. E isso também me parece crucial para as políticas atuais também. Because the neoliberal agenda is the rational economic actor. Porque a agenda neoliberal atual está baseada neste agente racional individual, Which has its very basis in race itself. que na verdade está baseada na questão da raça. And as I show in Educating the Right Way, almost all educational policy now is founded around these unconscious understandings. E como eu mostro no meu livro Educando à Direita, grande parte da política atual está baseada em alguns destes princípios inconscientes. So this means that the problem is not simply a pedagogic one of getting good curriculum that's multicultural into schools. Ou seja, com isso tudo eu quero dizer que a solução para esses problemas não é apenas a introdução de um currículo que seja mais multicultural. I mean, obviously that's crucial. Obviamente esse é um elemento crucial da ação. But the problem goes to the very core of our consciousness. Mas essa questão que vocês me fazem está ligada diretamente ao centro da nossa consciência. Because the focus then is on the other is the problem. Porque essa discussão acaba focando na ideia de que o outro é o problema. But the problem is inside us. Mas na verdade o problema está dentro de nós. Now, let me give one example of what this means in the United States. Então, eu vou dar um exemplo concreto do que isso significa na realidade dos Estados Unidos. I almost want the word multiculturalism to be thrown out. Eu quase gostaria de eliminar, de jogar fora